Primeiro eu preciso contextualizar, né? Assim, quando eu me vi como gente, né? Quando eu comecei a tomar consciência da vida, vamos dizer assim, com 8, 9 anos, meus pais já eram muito engajados na Igreja Católica e meu pai era uma grande liderança na Igreja Católica. Meu pai ele foi médium, pai de santo na Umbanda. Depois ele se converte para o catolicismo e se torna uma grande liderança no catolicismo. Mas assim, uma liderança muito crítica. Meu pai tinha uma cabeça muito arejada. Com 12, 13 anos, eu li com meu pai livros do Bhagwan Rajneesh, que hoje é chamado de Osho. Não é? 2 livros, eu me lembro, Palavras de Fogo e Semente de Mostarda, que é fantástico, né? E eu li com 14 anos com meu pai. Então, meu pai tinha uma visão muito crítica e muito aberta ao novo, às outras coisas também. Talvez por esse passado espírita e umbandista que ele teve. Mas ele, de qualquer forma, era uma grande liderança na Igreja Católica, muito respeitado, e eu começo a trilhar o seu caminho. Não é? Ele passa a ser meu paradigma, e eu começo, então, a me engajar na pastoral da juventude. Numa igreja que era uma igreja católica bem diferente da nossa atual. Era uma igreja de homens como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, que acabou de falecer, Dom Luciano Mendes de Almeida. Aqui em Bauru nós tínhamos Dom Cândido Padim, que era um nome nacional, mas Bauru não valorizou. Enfim, nós tínhamos homens que eram muito engajados na humanização da sociedade e não em converter a sociedade para o catolicismo. E era muito assim, engajada nas questões sociais. Era muito pouco falado a questão moral dentro da igreja. Tanto é que eu aprendi a moral e cívica na escola, no Colégio La Salle, que eu frequentei, e cidadania na igreja. Então, era uma igreja muito diferente. Bom, só que eu nunca me identifiquei com a figura do padre. Não era isso que eu queria. Aliás, eu não sabia o que eu queria da vida. Não é? Tanto é que eu fiz magistério, porque eu queria um diploma para ganhar uma graninha e ser independente dos meus pais, aquela geração nossa, né, de criar independência logo e tal. Aí alguém me bateu nas costas e falou, faz direito, né? Direito abre um leque de opções, já que você não sabe o que você quer da vida. Eu prestei a IT, acabei passando na IT e fui fazer direito. Não me encontrei em direito. Aí um dia lá e comecei a substituir no estado com um professor de ensino fundamental. Era um único homem, né, a fazer isso aqui na região e naquela época. E aí um dia me chamaram para fazer história. Aí eu falei, puxa vida, história, eu gosto de política, eu gosto de questão social e tal. Então eu vou fazer história. Aí eu fui fazer história, tranquei matrícula de direito e tal. E aí nesse meio de tempo, um colega meu me convidou para fazer retiros espirituais em Itaici, em Indaiatuba. Lá os jesuítas, eles fazem retiros espirituais. São retiros espirituais no método inaciano. Então, eles são totalmente em silêncio. Você passa um final de semana totalmente no silêncio. Ninguém conversa? Não. Eu não ia dar conta, né? Eu ia falar sozinha. Né? E Itaici é um ambiente, assim, em torno da natureza, né? É muito natureza. É um antigo seminário dos jesuítas que acabou virando uma casa de retiro e é na natureza, né? E então você tem um contato muito grande com o mundo natural e todo o ambiente assim muito místico, né? E há uma pregação de manhã, uma pregação no início da tarde, ponto final. É de meia hora e o padre lá lhe joga alguns textos para você meditar. E aí você sai para meditar, escolhe o teu lugar no cantinho lá. Refeição também é música clássica tocando, ninguém conversa. Mas assim, você está num grupo, né? E você passa esse final de semana com esse grupo em silêncio, no final... parece que há parece que há uma conexão com o outro muito forte, sabe? Parece que você já conhece o outro há muito tempo, né? E não só retiros de finais de semana. Aí eu comecei a fazer esses retiros de finais de semana inicialmente, depois eu pulei para uma semana. Então é uma semana em silêncio, né? E tem o retiro de um mês, que eu tinha a intenção de fazer, mas não consegui fazer, né? Não fiz. Aliás, não surgiu oportunidade para fazer. Mas eu fiz o de uma semana. E aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu não conto em qualquer lugar, tá?
Porque as pessoas podem pensar mil coisas, né? E foi uma experiência muito forte, uma experiência que me tocou muito e que mudou. Aí mudou realmente. Eu já tinha aquele engajamento na igreja, já era uma liderança dentro da igreja católica e tal, mas eu não era a pessoa que tinha descoberto a vocação. E naquele retiro, o padre, de manhã, ele tinha meditado, falado um pouco sobre a narrativa do nascimento de Jesus em Lucas. Interessante detalhe, Lucas não aparece os reis magos, tá? Os reis magos aparecem em Mateus. Sim. E Lucas são os pastores, né, que recebem o anúncio do nascimento de Jesus. Bom, e aí eu saí com esse texto, né, para meditar, fui para uma torre bem alta que tem lá, sentei e aí eu comecei a abrir a Bíblia e comecei a ler o texto. Quando eu comecei a ler o texto, vocês podem chamar isso de imaginação ativa, pode chamar isso de sonho acordado, pode chamar isso de experiência mística, pode falar que eu fui transportado mesmo. Eu não sei explicar, mas eu tive uma vivência muito forte. Então, quando eu comecei a ler o texto de Lucas, eu, de repente, já não estava mais ali em Itaici e aqui no Brasil. Eu me encontrei de pé numa rua, oriental, esse tipo de rua de comércio oriental, cheia de barraquinhas e coisas para se vender, todos de túnica, né, com vestimenta oriental, e eu de camiseta e jeans e tênis. E aí, de repente, eu olho para o lado assim, tem um mercador olhando para a minha roupa, não é? E ele fez assim para mim. E deu a entender que ele queria trocar a minha roupa. Ele queria ficar com a minha roupa e ele daria outra para mim. E eu aceitei. Aí eu tirei a camiseta, tirei a calça, o tênis e ele me deu uma túnica. E hoje, né, fazendo toda a leitura e tal dessa experiência, ele me deu uma túnica colorida. Naquela época não tinha a bandeira do arco-íris, né, do movimento LGBTQIA+, e tal. Não existia isso. E eu recebi uma túnica colorida, né? E aí eu saí andando, de repente eu vi uma casa. Não sei se eu estou me estendendo muito, hein? Mas está muito interessante. Eu vi uma casa com a porta estava entreaberta e isso me chamou atenção e eu entrei, aí vi uma sala com almofadas no chão, aí vi uma outra porta que estava também entreaberta. E quando eu fui abrir a porta assim, tinha uma mulher, uma jovem, no seu tear, e quando eu fui falar alguma coisa para ela, apareceu uma luz na frente dela. E essa luz declarou para ela, isso tudo assim, sem palavras, tá? Declarou para ela que ela ia ser mãe. Aí, imediatamente, eu fui me recuando, imediatamente nós fomos transportados para frente da casa. E eu estava ao lado de um burrico, que seria o meu, né? Ela já estava grávida, né? Já avançada na gravidez, em cima de um burrico, e tinha um rapaz com outro burrico discutindo com ela. Esse rapaz estava extremamente irritado com a minha presença. Ele não queria a minha presença ali. E ela dizia, não, ele tem que estar aqui, eu quero que ele viaje com a gente. Uhum. E aí eu fui. E aí nós fomos, não é? Até que nós chegamos à noite numa cidade, num estábulo, não é? E ela que já tendo as contrações, não é? E aí ele me vira e fala assim, eu nunca fiz isso, não é? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu também não, não é? Mas mesmo assim eu me coloquei de joelhos entre as pernas dela e fui tirando a criança. E a minha mão ficou toda lambuzada, né? Aí ele me deu um pano, eu enrolei a criança, entreguei para a mãe, ele ficou do lado e eu fui me afastando, olhando minhas mãos todas lambuzadas, né? E fui me afastando, de repente alguém me bateu aqui no ombro e falou assim, é aqui. Né? Eu senti que era um dos magos, né? É aqui? Eu falei, é aqui. Né? Quando eu falei, é aqui, eu estava de volta em Itaici. E isso foi muito forte. Eu me emociono quando eu falo isso. Isso foi muito forte para mim. E a partir daquele momento eu falei, não, meu caminhar é ser padre. É isso que eu quero. Né? Essa é a minha vida. Né? E aí eu cheguei em casa, depois do retiro, contei para meus pais, né?
E desculpa, estou emocionado. E aí, então, eu falei, o que eu quero é ser padre, né? Aí, minha mãe, assim, era muito prática, né? Minha mãe falou assim, tudo bem, você pode ir para o seminário, mas você vai terminar direito. Porque eu já tinha terminado história, né? E você vai terminar direito. Você não sai de casa sem a formatura em direito. Falei, tá legal, eu termino direito e aí depois eu vou. E assim nasceu a minha vocação. Através de uma experiência transcendental. Transcendental, exatamente.